queria explicar um pouco desse retiro. Não sei se vocês conseguem compreender. Ele tem duas etapas assim, dentro de um mesmo quadro, né? Uma etapa da profecia, que é a palavra instantânea, que começou ontem à noite, uma palavra acerca do vaso. Hoje, se o Senhor permitir, acerca da comunhão, e amanhã acerca da consagração. Essas são as três palavras assim dentro do encorajamento para vocês. E durante o dia e a tarde vocês têm tido, até agora teve um exercício dentro daquilo que nós consideramos que é deficiência, como no retiro passado. E nesse retiro, no retiro passado, cobrindo deficiências acerca do propósito, da compreensão do propósito eterno de Deus, e depois da pregação do Evangelho. E ontem acerca da batalha da fé, da defesa da fé. Alguns assuntos que são concernentes à defesa do Evangelho. E esses exercícios é como caminhar na areia, né? Você vai exercitando, mas esse treinamento é para jogar. Amém? Então, esses retiros não serão sempre assim. Nós tivemos uma primeira etapa, que é uma etapa de pronto-socorro, UTI, onde nós nos preocupávamos mais com a condição de vocês, e tivemos um bom tempo de ajuda mínima, mas cada um faz o que pode. Depois o Senhor nos deu essa direção de trazer o retiro mais para próximo de um aperfeiçoamento. E aí, quem viveu, viveu. Quem morreu, morreu. Que Deus nos tenha em bom lugar. Porque não adianta só nós termos o coração. Como fala lá em Hebreus, capítulo 4, a palavra não lhes faltou aos hebreus, mas elas não lhes foi aproveitada. A palavra não foi aproveitada, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Então, se o Senhor ministra a sua palavra e você está passando mensagem no seu celular, que Deus o tenha em bom lugar. Porque nós levamos vocês a sério. Vocês não se levam a sério. Então, o Senhor nos deu uma alma. Quem tem alma, diga amém. Amém. Você não falou amém, Alice? Você não tem alma? A alma está, né? Você tem uma mente, uma vontade e emoção. A sua vontade é para você colocar na vontade de Deus.
escolher. Todo dia você tem que escolher. Então não é suficiente nós termos o coração. Sabe? A gente quando vai vendo assim, jovem, né? Interessante. Tem alguns jovens, como eu, no passado, acabei de falar, né? Jovens assim e adultos, que por um acidente aí da vida, um deslize, caiu, tropeçou e se queimou, né? Ficou marcado. Eu digo isso assim como experiência própria. Eu sou uma pessoa marcada. Assim, no meu habitat, como diz a minha esposa, entre meus coleguinhas, na obra, eles sempre têm um pé atrás comigo, eles não confiam 100% em mim, porque conhece, assim, minha história e acham que o Senhor pode transformar assim, mas nem tanto, né? E no meio de vocês, no vosso habitat, eu também creio que tem os jovens que nós consideramos purinho, né? Igual cocaína pura, né? Já que o encargo é droga, não é verdade? E aquele jovem que já foi contaminado e tal, já está marcado e ninguém querendo mais nele, né? Isso me faz lembrar Lucas 15, quando o filho pródigo, sujeito sem vergonha, né, pegou os seus haveres e foi gastar com as prostitutas. Saiu da presença do pai. E aonde ele foi, houve fome no país. E ele tinha um irmão que era sujeito bom. Sempre ali na casa do pai, servindo ao pai. E aí, o filho pródigo, vocês conhecem a história desde criança, caiu em si. Esse é o tombo que nós temos que levar, cair em si. Porque ele queria comer das bolotas dos porcos, e nem isso lhe queriam dar. Então ele considerou que na casa do pai dele, pelo menos como empregado, ele poderia viver melhor. Aí ele ensaiou uma oração: Senhor, pai, me perdoa, tal, deixa eu ser empregado. Como se ele não fosse mais filho. E a palavra fala que vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Não era isso que ele havia planejado. Ele havia planejado chegar e pedir perdão ao pai, e se humilhar e pedir para ser empregado do pai. Antes dele ver o pai, quando ele pensou em voltar, o pai o avistou. Porque o nosso pai está nos esperando. Amém, jovens? Amém. Você se pensa em voltar, ele já está a caminho para te receber. E vocês sabem, o pai o acolheu, lhe pôs um anel no dedo, fez uma nova aliança com ele, colocou chinelo nos seus pés, para que ele não contate mais o mundo, matou o novilho, derramou sangue, representando ali tudo que o Senhor fez conosco.
faz por ti. E o filho mais velho, e o pai celebrou uma festa, e o filho mais velho não quis participar, porque ele não achava justo aquele que gastou seus bens, os bens do pai, e agora ele volta e o pai mata um novilho e faz uma festa. E ele reclamou e ele falou que o pai, que ele sempre esteve com o pai, e o pai nunca deu a ele um cabrito para ele se alegrar com os seus amigos. Ele estava na casa do pai, mas o que ele queria era um cabrito. E a alegria dele não era com o pai, era com os seus amigos. O pai levou um susto e falou para ele assim: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Então, a percepção daquele filho, o que ele queria, nem condizia com a capacidade do pai. Porque o pai é rico. Amém, não, jovens? Estão entendendo? Tudo que é do pai é nosso. E às vezes nós queremos um cabrito. Qualquer coisa que não venha do pai é cabrito. A presença de Deus é a nossa alegria, irmãos. E o pai não quer dar só a sua presença, ele quer nos dar a sua herança. Então, o Senhor está observando, irmãos, entre nós. Não é aquele que foi e voltou, não é aquele que ficou e nunca foi, como o filho mais velho, é aquele que se alegra com o pai. Aquele filho pródigo começou a dançar com o pai, e o pai disse para o filho mais velho: esse teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. Era necessário que nos alegrássemos. Sabe o que o Senhor quer de nós, jovens? Alegria. Você está alegre com o pai? Diga amém, estou alegre com o pai. Nós queremos a presença de Deus, e nós queremos tudo que o pai tem. E esse é o assunto que nós queremos fazer vocês entenderem. É um pouco complicado. É complicado de falar. É complicado de falar com barulho. É complicado de falar com restrição de hora. Mas é necessário falar. Sabe qual a maior dificuldade que nós temos? É não entender
nem o que nós estamos fazendo. Estava falando com algumas irmãs ali. Quando você olha assim, olha para o seu lado, dá uma olhada assim. O que você viu aqui? Uma comunhão de jovens. Não é verdade? Para muitos, é uma comunhão de jovens. E para muitos de vocês também. Ah, não? Você está completamente enganado. Para vocês isso aqui é uma reunião de jovens e eu estou liberando a mensagem. Está totalmente errado. Primeiro, que eu não estou liberando mensagem. E segundo, que isso aqui não é uma reunião de jovens. Não é esse quadro que Deus preparou. Deus quer nos dar algo. E nós estamos aqui com um propósito, com uma meta. Nossa meta não é ter uma reunião com jovens. E outra coisa, nós não sabemos se esses retiros vão continuar. Provavelmente não. Porque nós cremos que é apenas uma necessidade de Deus. E Ele proporcionou este momento. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos passando uma fase e nós queremos passar para outra fase. Então eu vou. Quem lembra da comunhão de quarta-feira? Debaixo disso, né? Pois é, a nossa comunhão da tarde, ela é única. Ela faz parte do aperfeiçoamento. As comunhões da noite, ela vai variando de assunto. E tem os espetáculos que acontecem, né? Participação especial. Mas nós começamos a falar. Quem ouve falar isso aqui, não acredito que tem gente com 10 anos aqui. Nós começamos a falar acerca do declínio de quem? E não é agora não. Nós estamos falando que já faz fazer 3 meses. O que é Éfeso? Quem lembra? O que é? Oi? Éfeso. Quem falou? Éfeso é desejável. É um período em que a igreja era desejável. Era um momento em que todos desejavam viver a vida da igreja. Inclusive, Deus a desejava. E esse período corresponde à era dos apóstolos, onde a igreja teve os seus primeiros momentos e ainda tinha quem preservasse o ambiente dela. Mas aconteceu uma tragédia no capítulo 20 de Atos.
Atos 20, versículo 17. O apóstolo Paulo, que havia ajudado a igreja em Éfeso, juntamente com Áquila e Priscila, havia de deixar por um tempo ou para sempre aquela região da Ásia, que era uma província do Império Romano. E ele teve que chamar os presbíteros da igreja, porque os presbíteros da igreja, que vocês não souberam falar ontem, no aperfeiçoamento, eles não são os donos da igreja, eles não são os líderes da igreja, eles são os anciões. Amém? O que é um ancião? É alguém maduro na experiência da vida. Da vida, amém? Da vida de Deus, cristã. É uma pessoa. O presbítero é uma pessoa. Não é um cargo e nem é a cabeça da igreja, mas é um grupo de irmãos que foi constituído pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Não existe curso preparatório para presbitério. Não existe eleição humana, voto. Presbitério é uma obra do Espírito Santo. Geralmente, nas igrejas, o presbitério existente não é o que nós votaríamos. Não é o que nós escolheríamos. É sempre ao contrário do que nós pensamos. Mas é a mão do Espírito Santo. Amém. E eles têm uma relação. Eles têm uma relação direta com os obreiros, aqueles que foram designados para servir as igrejas. Para servir. Fala para gravar. Para servir. Não para controlar. Não para mandar. Mas para servir. Então, nós podemos definir, pelo menos, não é só isso, 4 pontos para que um presbitério passe a existir. Primeiro, as qualificações pessoais dele. Nas qualificações que Paulo entregou a Timóteo, que ele observasse, era se estes homens governavam bem a sua própria casa. O primeiro teste que qualifica ou desqualifica é: se você não governa bem a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, primeira lição nas qualificações é a própria casa. E na própria casa, esse presbítero é marido de uma só mulher,
não dada ao vinho, não violento e que cria os filhos na disciplina do Senhor. Então Timóteo teria que conhecer a casa dele. Segundo ponto que nós podemos destacar é o reconhecimento da igreja, porque a igreja, ela é o Senhor. Amém? Amém, jovens? Amém. Você lembra quando aquele pecador foi tratado e ele teve 3 oportunidades? Primeira oportunidade: se alguém pecou contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir as testemunhas, dize lá. Se ele não ouvir a igreja, faz o quê? Considera um gentil. Então a igreja é considerada a última chance daquele pecador. Uma pessoa que não ouve a igreja, não ouve a Deus. Então, considero publicano. Amém? Então a igreja, ela tem percepção para reconhecer o que o Espírito está fazendo. Amém, irmãos? Depois, outro ponto é Atos 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual, quem? O Espírito Santo vos constituiu. Então é uma constituição. Bispos, para pastorear de quem? A igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Amém? Então precisa ser constituído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo constituiu bispo, supervisor. Bispo é supervisor do rebanho. E por final, a confirmação da obra. Ou seja, os obreiros que estão designados a cuidar, a servir determinadas igrejas em determinadas regiões, eles confirmam o presbitério naquela cidade. Quem entendeu, diga amém. 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 Alguns pensam assim: e o que isso tem a ver conosco? Depende. Depende do que você quer. Depende do que você é. Se você é um jovem leviano, sem caráter, sem propósito, não serve para nada. Mas se você é alguém que quer receber de Deus uma visão, serve para tudo. Se você é alguém que quer manter comunhão, receber a bênção de Deus, serve para a sua vida. Então depende de quem você é, do que você quer. Então, no capítulo 20, 17, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então Paulo chegou em Mileto e pediu para chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. Então iria acontecer uma comunhão entre o apóstolo Paulo e o presbitério de Éfeso. Amém, jovens? Amém, jovens? Amém. Vocês sabem o que os irmãos falam conosco? Os irmãos adultos? Irmão,
Por que nós não podemos ir na reunião de jovens? A igreja, no Rio de Janeiro, clama para estar aqui. Sabe por quê? Por causa dos assuntos que vocês têm ouvido. Por causa da atenção que o Senhor tem dado para vocês. Vocês não têm ideia da brigalhada que é. Quando a gente fala reunião só para jovens, você não tem ideia. Até o Hitler se levanta. Parece. Sabe por quê? Vamos falar. Vamos para terminar. A gente sempre fala de presbítero, de Paulo, só que assim, tinha uma dúvida por exemplo, das mulheres. Não fala mais sobre isso. E eu nunca